Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Nós vamos dar sequência àquela série de vídeos que fala sobre o calibre .22. Até o último vídeo, nós fomos até o 22 Magnum, né, que seria o top, vamos dizer assim, dos calibres de percussão anular 22. A partir dele já se iniciou a produção de calibres com percussão central, como espoletas do tipo Boxer e Berdan. Para poder continuar esse assunto, eu queria esclarecer uma coisa para vocês, que esses calibres já 22 Long Rifle, 22 Stinger, 22 Magnum, já são calibres de emprego, além de esportivo, logicamente, no emprego de caça, mas na caça de pequenos animais, ou seja, pragas. Já desde o início do surgimento desses calibres, a função sempre foi abater essas pragas, né? E a parte esportiva também no tiro ao alvo. Então, isso persistiu durante o desenvolvimento desses calibres até os dias de hoje. Porém, em determinado momento, na década de 60, houve uma tendência, uma mudança para que esses pequenos calibres, que tinham aplicação somente de caça de pequenos animais, migrassem para o uso militar, né, nas Forças Armadas. E isso a gente vai estudar, né, como que nós saímos realmente de um calibre 22 Long Rifle e chegamos num calibre 223 para uso militar. Eu quero fazer esses vídeos assim de forma bem técnica, independente da paixão que muitos têm pelos fuzis AR-15, pelo calibre 223, mas ser o mais assertivo possível na parte técnica, né, na parte da balística. Porque hoje eu encontro muita gente que glorifica o calibre 223 e chega ao ponto de dizer que ele é melhor do que um calibre 762 por 51 para uso antipessoal. E isso eu acho que não é correto. O emprego de um calibre desse, ele para uso militar, ele leva em conta uma série de outros fatores, né, que se sobrepõem à balística terminal desse projétil. Então é isso que nós não podemos confundir, né, as razões do emprego do 223 para uso militar com relação ao efeito terminal do seu projétil, certo, pessoal? Então vamos adiante. Para a gente entender realmente o que são as armas, os rifles Varmint, nós precisamos saber que esse termo é originário da língua inglesa americana. Ele se refere ao quê? Àquele rifle, né, que você utiliza para caçar pequenos animais, ou seja, pragas, animais que assediam a sua propriedade, por exemplo, coiotes, esquilos, linhas, porcos-espinhos, uma série de outros animais que muitas vezes eles prejudicam, né, a sua plantação, prejudicam a sua criação. Então, esse tipo de caça, ele é considerado varmint, certo, pessoal? Os calibres desenvolvidos para esse tipo de caça normalmente são calibres inferiores ao ponto 22. Né? Hoje nós temos o ponto 17, né, que está sendo até vendido aqui no Brasil, mas normalmente girava em torno do ponto 22, ou seja, o 222, 223, 224. Então, essa munição, qual que é a aplicação dessa munição? É uma munição de alta velocidade e baixa massa, certo? O que garante a essa munição maior estabilidade durante o voo. Ou seja, por ela ter menos massa, ela baixa menos, ou seja, ela desvia menos da sua trajetória. Então, se você vai disparar, vamos supor, contra um animal muito pequenininho, que está a 100 metros de distância, quando você faz o disparo aqui, qualquer diferença, qualquer descida da munição, você vai perder o alvo. Então, o ideal é que essa munição seja o quê? Seja mais retilíneo possível o seu tiro, né? Para você poder acertar esses alvos de pequena massa. Então, essa é a razão do desenvolvimento dessas munições, por exemplo, da 222 Remington. Né? É uma munição que o efeito balístico terminal dela, ele tem uma grande ação sobre o alvo, porque o alvo também é de pequena massa, de pequeno tamanho. Então, o efeito dessa munição equivale a você atirar num alvo muito grande com uma munição maior. Então, essa é a teoria desses projéteis, pessoal. Começou no 22 Long Rifle, né, que já era usado em rifles de precisão, e nós chegamos hoje no que é o 223 Remington. Bom, como que esse calibre 222 passou a ser empregado militarmente? Bom, isso é uma história, né, complexa, que levaria muito tempo para explicar para vocês, porque envolve, além de toda a parte técnica, envolve também uma parte de lobby, vamos dizer assim, de fabricantes de armas e munições. Parece incrível, mas a realidade é essa. Realmente não foi um calibre desenvolvido para uso militar. Foi um calibre desenvolvido para caça de pequenos animais, né? Que foi, ao longo do seu desenvolvimento, sendo aprimorado, ou seja, sendo desviada a sua função primordial para poder satisfazer algumas
alguns requisitos militares, né? Então, por exemplo, os primeiros rifles de assalto, os primeiros fuzis de assalto, como surgiram os primeiros fuzis de assalto? Eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre fuzis de assalto, desde a história, a tecnologia envolvida e tudo mais. Mas hoje eu não posso deixar de explicar para vocês como surgiram os fuzis de assalto, para que a gente possa relacionar a esse calibre 223 Remington. Os fuzis de assalto nasceram na Alemanha. O exército alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu esse tipo de armamento. Por quê? Porque existia três categorias bem definidas do armamento empregado pelo alemão, que era o fuzil, certo? Gewehr, o fuzil de campanha, vamos dizer assim, o fuzil de infantaria, que era aquela arma aferrolhada, o fuzil Mauser que nós conhecemos, que tinha uma munição de grande potência, grande alcance, certo? Que era o 8mm Mauser, né? Ou 8,57. E essa munição ela era empregada tanto no fuzil de ferrolho, fuzil Mauser, como também nas Maschinengewehr, né, que são as MG, que são os fuzis metralhadoras, né, as metralhadoras leves, vamos dizer assim, que era a MG-42, a MG-38. Também era utilizado na aviação, em algumas aeronaves usavam essa mesma munição nas suas metralhadoras, certo? Em contrapartida, existiam as armas de confronto mais próximo, que eram as Maschinenpistolen, as submetralhadoras. Essas submetralhadoras alemãs, elas usavam o calibre 9mm Luger, conhecido como 9x19. Então, o que ocorria era que, enquanto as batalhas na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, se travavam no campo, ou seja, a longas distâncias, só havia o combate pessoal quando uma tropa invadia a trincheira da outra tropa, aí a necessidade do surgimento da submetralhadora. Não se fazia necessário outro tipo de arma. Mas a partir do momento, na Segunda Guerra Mundial, quando os combates migraram para cidades, ou seja, você já tinha que tomar prédios de assalto, você precisava combater internamente a curtas distâncias, a munição 9mm Parabellum se tornou até um pouco ineficiente, um pouco aquém do que a gente esperava quanto a alcance, penetração e outras coisas. Então, os alemães já naquela época, né, nos anos 40, eles começaram a desenvolver um fuzil, uma arma que seria intermediária entre o fuzil de infantaria, o fuzil 8,57 no caso, e a MP-40, a MP-38, que seria a Maschinenpistole, a submetralhadora em 9mm Parabellum. E essas armas que foram desenvolvidas, elas tiveram um novo calibre, ou seja, um calibre que seria mais ou menos intermediário entre esses dois, que seria, eu não tenho aqui a munição, que seria o 8mm Kurz. O que era o 8mm Kurz? Era o mesmo 8,57, porém com um estojo bem menor, com 33 milímetros de comprimento. Né? Esse aqui, por exemplo, é uma munição do AK-47, 7,62 por 39. O calibre alemão, na época, ele tinha 8 milímetros de diâmetro de projétil e 33, né? O comprimento do estojo era um pouquinho mais curto. E ele aproveitava o mesmo projétil do 7,92, ou seja, do 8mm Mauser. E essas armas, então, elas foram desenvolvidas para funcionar além do sistema de disparo, do regime de disparo intermitente, no regime de disparo contínuo, ou seja, elas tinham a mesma característica das submetralhadoras, das Maschinenpistole. E foi dado, então, a esse tipo de arma o nome de Sturmgewehr, ou seja, é um fuzil de assalto, um fuzil relâmpago. Né? E por que o alemão chegou a essa conclusão, que ele precisaria de um cartucho mais curto para empregar nesse tipo de arma? Porque ele tentou, né, desenvolver armas que pudessem disparar em regime contínuo com o calibre 8mm Mauser. Mas o controle do disparo dessa arma era muito difícil, você desperdiçava muita munição. Então você não poderia mais empregar somente um carregador, você teria que empregar aquelas fitas, né, de munições, que é o caso das MGs. Então ele inventou uma arma na época que se chamava FG. FG significa fuzil de paraquedista, Fallschirmjäger Gewehr, quer dizer, é um fuzil, certo? Que podia disparar no regime contínuo. Né? Mas, devido à falta de controle, ele resolveu diminuir a munição, certo? E aí ele criou o fuzil de assalto. Simplesmente é isso, pessoal. Então, os alemães criaram o fuzil de assalto na década de 40. O primeiro que entrou em serviço foi o MP-44, também conhecido como STG-44. Né? Existe o MP-43, né? O MP-44, o MP-45, todos eles eram fuzis de assalto, mas o alemão denominava como Maschinenpistole, entendeu? Mas, especificamente no caso, a partir do MP-44, surgiu o termo STG, que é o Sturmgewehr. Então, daí migrou-se aqui para a nossa língua como fuzil de assalto, certo, pessoal?
Então, o alemão já estava bem à frente na tecnologia na década de 40. Com o fim da guerra, esses cientistas, esses projetistas alemães, eles foram aprisionados, literalmente. Então, alguns deles ficaram para o lado soviético e outros ficaram para o lado dos aliados, né? Esses cientistas que ficaram do lado soviético, um deles, um dos mais famosos, era o Hugo Schmeisser. Então, esse Hugo Schmeisser, e com toda a sua equipe técnica, passou a desenvolver armas para o exército soviético, né? E daí surgiu o AK-47 do lado soviético, que é um fuzil de assalto, né? Na mesma linha dos MP, dos STG alemães. E no Ocidente também, alguns cientistas ficaram na França no desenvolvimento de armas de disparo contínuo e funcionamento automático, e que depois migraram para a Espanha, patrocinados pelo governo espanhol. E lá na Espanha, realmente, eles produziram armas de qualidade. Mesmo porque a Espanha, nós sabemos que ela fazia parte do eixo, né? Então, ela apoiava o regime nazista do Hitler. Então, esses engenheiros, eles quando chegaram, saíram da França e foram para a Espanha, aí eles conseguiram desenvolver os seus projetos, que um deles nós conhecemos é o fuzil, o famoso fuzil HK. Essa fábrica HK, na realidade, esses fuzis eles surgiram na Espanha, né? Num órgão do governo, e foram desenvolvidos, e depois esses mesmos projetistas alemães retornaram para a Alemanha Ocidental e criaram a fábrica HK. Então, onde entra o